Amém. Boa noite no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Amém. Vamos fechar os nossos olhos em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fechamos os olhos e oremos. Grandioso Deus, Pai Celestial, por Tua infinita misericórdia que nós estamos aqui, apesar das lutas, Pai, das dificuldades, mas mesmo assim o Senhor tem nos ajudado, nos dando graça cada dia mais para suportar as provas, as lutas, Senhor Jesus Cristo, até que o Senhor nos dê a vitória por completo em nossas vidas, Senhor. Estamos confiantes e ancorados em Tua palavra. Que o Senhor nos dê, Pai, um bom culto abençoado em Tua presença, desde os cânticos até a pregação da noite. Que o Senhor nos envolva na Tua unção sobrenatural, Senhor. Desde já nós somos totalmente gratos a Ti, Pai. Por isso nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por Deus sentar. Vamos cantar no hino de número 152. Após a irmã Vanessa Manatália cantará o seu hino. E após as irmãs cantar, adoremos o Senhor com nossas ofertas. 152, vitória te dará, Ré maior. 152. Aleluia. Levante os olhos, não chores tanto. Jesus entende e te defende nos dias maus. Espera em Deus e te dá forças para prosseguir e não apanha Cristo Jesus. E glória te dará, vitória te dará, vitória te dará. Levante os olhos, não chore mais. Jesus aqui está. Vitória te dará. Vitória te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitória te
Sua aflição é nada, os destinos tudo, Deus pode operar, porque se no futuro irás cantar, se não for aqui, mas lá no céu, vitória te dará. Aleluia, vitória te dará.
Adoremos nosso Senhor com nossas ofertas. Tu és maravilhoso, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por mais este privilégio, Senhor. Oh, Deus. Amém. 356, apóstolo Irmania cantará o seu hino. 356, Dó maior. 356. Em fervente oração tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir. Oh,
és maravilhoso, Senhor. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha. Tens tomado decisão preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção do céu espera por ti. Aleluia, Senhor. Tua escolha é precisa. Santo, santo é teu nome, Senhor. É o caminho que leva à salvação. Aleluia, Senhor. Isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória hoje. Amém, Senhor. Este caminho é o caminho da salvação. Gloriosa decisão, irmã, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção do céu espera por ti. Amém, Senhor. Este caminho é o caminho da salvação. Aleluia, Gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção do céu espera por ti. Amém, Senhor. Amém. Somente crer, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tu é
Para reunirmos o tempo, né? Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra. Nós vamos ler duas escrituras, né? A primeira está em São Mateus, capítulo 24, o verso 24. E a segunda nós vamos ler em Efésios, capítulo 4, verso 30. Primeiro vamos ler São Mateus, capítulo 24, no versículo 24. Todos encontraram? São Mateus, capítulo 24, verso 24. E diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Agora nós vamos para Efésios 4:30, que é uma leitura bastante conhecida. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Inclinemos nossa cabeça por um instante. Gracioso Deus, soberano Pai celestial, te agradecemos por mais essa tão rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa de adoração, Senhor. Te adoramos com os nossos louvores, nossas ofertas, Senhor. E é chegado o momento mais importante para as nossas almas, que é ouvir e receber a tua palavra. Dai-nos, Senhor, ouvidos ungidos e coração ungidos, ó Pai. Unge o pregador que falará a tua palavra nesta noite. Que não o homem fale nada de si mesmo, mas segundo a tua palavra bendita, Pai. Ajuda-nos, abra nosso entendimento para compreender a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, suplicamos de ti essas bênçãos, para a glória do teu nome. Amém. Podemos assentar. Bom, o assunto que quero abordar nesta noite, que vou procurar ser um tanto breve, né? É sobre ser ungido pelo Espírito Santo e ser selado pelo Espírito Santo. Se os irmãos observaram, vocês viram que nós lemos duas escrituras. A primeira fala de ungidos e a segunda fala de selados. Há uma grande diferença em nós sermos ungidos com o Espírito Santo e sermos selados com o Espírito Santo até o dia de nossa redenção. Essa redenção fala da redenção plena, que é a transformação de nossos corpos, né? E para nós sermos arrebatados, nós temos que ter um corpo transformado, um corpo glorificado. E o que nos dá direito, que nos levará a essa transformação, é nós estarmos selados com o Espírito Santo, não somente ungidos. Porque muitos ungidos com o Espírito Santo ficarão. Mombrana diz que muitos vão se decepcionar no rapto, porque são ungidos com o Espírito e pensam que são selados com o Espírito. Essa será uma grande decepção para muitos que dizem estar esperando o arrebatamento e vão ficar. Com toda certeza ficarão para trás, se não serem selados com o Espírito Santo. Nós teríamos muitas mensagens do profeta, né, falando a respeito, mas eu só quero pegar alguns parágrafos de alguma mensagem para nós reunirmos o tempo, assim como nós pegamos a escritura, né? Eu quero começar aqui com uma mensagem, um resumo das 7 eras, no parágrafo 50 e 51. E observe o que o profeta diz aqui. Ele diz assim: neste exato momento estamos no completo cumprimento de Mateus capítulo 24, verso 24, foi a primeira escritura que nós lemos. E observe: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E quem são os que se esforçarão por enganar os escolhidos? É uma pergunta que o Mombrana faz. O espírito do anticristo nos falsos ungidos. Mombrana diz que anticristo quer dizer antipalavra, é falso
no tocante aos ensinamentos. Vocês vão ver como o Cana fala aqui. São pessoas verdadeiramente ungidas com o Espírito Santo, mas são falsos no tocante à palavra. Pega uma coisa aqui, outra coisa ali, nega outra acolá. Esses são os falsos. E observe. E quem são os que se esforçarão para enganar os escolhidos? O espírito do anticristo nos falsos ungidos destes últimos dias. Esses seres falsos já têm vindo no nome de Jesus, clamando que têm sido ungidos por Deus para os últimos dias. Eles são os falsos messias, serão ungidos. Eles clamam que são profetas, porém são um com a palavra? Nunca. Eles adicionam aqui e tiram ali, e ninguém pode negar que o Espírito de Deus manifesta-se em dons sobre eles. Então, está falando do verdadeiro Espírito Santo na vida de determinadas pessoas. Agora, nós temos que observar que isso não é quando o profeta está falando aqui, não só está falando às vezes de pregadores. Muitos crentes são ungidos com o Espírito. Porque nem todos que são ungidos pelo Espírito Santo é pregador, faz parte do quinto de Efésios. Tem muitos que têm dons, né? Fala profecias e tantas coisas mais. É ungido com o Espírito. Vocês estão entendendo? Mas não são selados com o Espírito. E para isso, nós temos mensagem, tem profeta que veio para nos ensinar essas coisas aqui, mostrar para nós essas verdades. Então vamos continuar. Eles são os falsos, como diz o profeta, porém, são uma palavra não, eles adicionam aqui e tiram ali, né? Mas como Balaão, eles têm os seus programas, fazem apelos por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra, ou contornam-na, por medo que uma controvérsia diminua as suas oportunidades de maiores lucros. Está vendo a sagacidade de muitos homens, muitos pregadores? Às vezes eles chegam até num ponto que eles sabem que aquilo ali é uma verdade que o profeta ensinou, mas eles dão uma voltinha, pulam por aquilo ali, porque tem medo de falar uma verdade e as pessoas se despertarem e o lucro com certeza vai diminuir. O lucro vai diminuir, porque a hora que as pessoas veem que estão sendo enganadas e num lugar enganado, ela quer o certo. Mombrana disse, ou eu quero estar num lugar que seja correto, eu não estar em lugar nenhum, porque não adianta. Você vai estar enganando a si mesmo. O que adianta você estar enganando a si mesmo? O arrebatamento vai suceder, você vai ficar. Não adianta você enganar a si mesmo. Ou nós vemos tudo que é verdadeiro, ou então nós só estamos enganando a nós mesmos. Mas vai ficar de todas as maneiras. Errado no mínimo, errado no máximo. Não tem um pequeno erro na palavra de Deus. Você errou, está errado no mínimo, errado no máximo. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. O irmão Bruno continua. Exercitam um dom, mas negam a palavra, ou contornam-na por medo de uma controvérsia que diminua as suas oportunidades de maiores lucros. No entanto, pregam salvação, livramento através do poder de Deus, exatamente como os Judas tinham um ministério por Cristo, mas pelo fato deles serem sementes erradas, consequentemente, eles têm um espírito errado motivando-os. Religiosos, eles suplantam os eleitos em esforço e zelo. Quer dizer, são mais esforçados, mais zelosos até do que os eleitos. Mas é um zelo de Laodiceia, não o de Cristo. Porque buscam grandes multidões, grandes programas, sinais espantosos entre eles. Pregam a segunda vinda de Cristo, porém negam a vinda do profeta mensageiro. Está pregando arrebatamento e tudo mais e negando o profeta. Quantos que nós temos visto aí que pregava sobre o profeta que era o mensageiro de Apocalipse 10, 7, Malaquias 4, versículo 5, 6 e 8 está negando. Aquele que pregava durante muitos anos. E tirando até das pessoas de lerem as mensagens. Qual é o medo das pessoas lerem as mensagens do profeta? Porque a mensagem desengana as pessoas. Desengana. Enquanto a pessoa está sendo enganada por ouvir, mas quando ela vai ler e examinar, aí ela vê que aquele ensinamento, nem todo é correto. É como o Brando está ensinando aqui. Às vezes está pregando parte da verdade,
mas não toda a verdade. Esconde determinadas coisas para as pessoas não saberem da totalidade da verdade. Porque ele sabe que a hora que as pessoas, de acordo com os ensinamentos do profeta, verem a verdade, eles não vão querer ficar com o erro mais. O eleito não. Jamais ele quer ficar no lugar errado. Porque ele sabe o fim que vai levar isso aí. É só vocês lerem, os irmãos lerem São Lucas, o capítulo 12 de São Lucas, vocês vão ver ali o que Jesus fala a respeito das pessoas que estão seguindo uma pessoa errada. Não vai ter desculpa para ninguém. Até aqueles que dizem, eu não sabia de nada, Senhor, vai ser condenado do mesmo jeito. Porque Jesus disse que um cego guiando o outro vai tudo para o mesmo buraco. Então, se um cego está na frente guiando, os que estiver seguindo ele vai tudo para o mesmo buraco. Então, quer dizer, não vai escapar ninguém. Mas eu não sabia de nada. Você estava seguindo um cego. Vai para o buraco junto. Essa é a palavra de Deus. Então vamos continuar. Vou encerrar esse parágrafo, nós vamos ler outra. Então veja, eles pregam tudo, mas negam o profeta. Você vê? Negam o mensageiro. Embora em poder, em sinais verdadeiros, revelação, estes suplantam a todos. Sim, este espírito falso, que nos últimos dias é tão semelhante ao verdadeiro, somente pode ser conhecido por seu desvio da palavra. Vocês estão vendo? Então aqueles que não têm o conhecimento da palavra verdadeira de Deus, não lê as mensagens do profeta, não ficam o que o profeta ensinou, são enganados. Mas aqueles que buscam o conhecimento da verdade das mensagens do profeta, não serão enganados, porque é somente através da palavra que vão discernir quem é falso e quem é verdadeiro. Um pingo num i que é tirado da palavra de Deus já é falso, o profeta ensina. Uma palavra que você ensina errado ao ensinamento de Deus é um falso, não tem como. Satanás, ele não pregou muita coisa para Eva, somente um não ali torceu tudo, foi o suficiente para acabar com toda a raça humana. Então você vê que a coisa é séria. Então vamos lá, vamos encerrar esse parágrafo aqui, está vendo? Então veja, e quando se descobre que é antipalavra, está vendo? Anticristo é antipalavra, quer dizer, que nega a palavra de Deus, não prega na totalidade, é antipalavra, anticristo. Às vezes o anticristo e a pessoa logo no Papa, não. O anticristo não fala do Papa, o anticristo é antipalavra. Negou a palavra, você é um anticristo. Torceu a palavra de Deus, é um anticristo. Anticristo é antipalavra. Vem? Então veja, e quando se descobre que é antipalavra, sempre regressam ao argumento que já explicamos como falso. Nós estamos tendo resultado, não estamos? Então Deus deve estar conosco. Quer dizer, quando é provado que eles são anticristo, anti a palavra de Deus, que estão negando a palavra de Deus, o argumento, como o Brando diz, que eles usam é esse. Nós estamos tendo resultado, não estamos? Não está tendo cura no nosso meio? Não está tendo revelação? Não está tendo isso? O nosso pastor não é eloquente, não é uma bênção, não é isso, naquilo outro? Não está tendo resultado no nosso meio? Então é sinal que Deus está no nosso meio. Mas não está. Ele está negando a palavra de Deus. Mombrana disse, esse é o argumento deles, como falso. Eles querem mostrar o dom, isso, aquilo outro, no meio deles lá, mas são falsos. Vocês estão observando? Ungido com o verdadeiro Espírito de Deus, os dons que ele tem, a eloquência para pregar, né? A facilidade para levar o povo a se emocionar, pular, gritar, chorar, mas é somente emoção carnal. Amém? Amém, Senhor. Graças a Deus por nós ter profeta, né? Amém. Graças a Deus. Então veja aqui, ó. Na mensagem dos ungidos do último dia, eu não vou ler muito parágrafo daqui não, tem muitos parágrafos aqui. Só quero ler um parágrafo aqui, o 23. O 23 acho que é até o 30 aqui, ó. Veja. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24, Jesus usou o termo Cristos. Cristos, plural, presta atenção. Não Cristo, singular. Jesus falou de Cristos, plural. Então é mais do que um. Quando falar Cristo é singular, está falando do único. Só há um Cristo, mas há
vários Cristos. Parece difícil, né? Mas é simples. Cristo é o ungido. E Cristo são vários ungidos. Ungidos com esse Cristo, com o Espírito Santo. Você está entendendo? Tem a unção. Ele fala Cristos, ungidos. Veja. Mas Cristo, plural, não singular. Cristos. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungidos, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos, vocês estão vendo? O irmão continua, de outra forma, se ele quiser simplificá-lo a fim de que pudéssemos entender melhor, ele diria: nos últimos dias levantarão falsos ungidos. Veja, isso parece quase impossível, veja o termo de ungidos, mas notem bem as próximas palavras: e falsos profetas. Ele diz de falsos ungidos, falsos Cristo e falsos profetas. Nós temos aprendido que profetas, quando se fala de profetas, está falando de pregadores. Então, falsos pregadores, ungidos com o verdadeiro Espírito Santo de Deus. Entendeu? O dom da pregação, dom da cura divina, dom da eloquência, dons, né, de línguas, dons de profecias, são tudo presentes do verdadeiro Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que são selados na alma com o Espírito Santo para a redenção. São ungidos e não selados. É simples, gente, não é? Que simplicidade. Ungidos e selados. Então vamos lá. Observe o que o profeta diz. Agora, ungido é alguém com uma mensagem, é uma maneira que a mensagem possa ser trazida, é por um que seja ungido. E seria um profeta ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem, mestres ungidos, mas pessoas ungidas com ensinamentos falsos. Ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então esses teriam que ser ungidos. Que a sua profecia do que eles estivessem ensinando seria a diferença, porque eles são ungidos. Então agora é uma lição de escola dominical, e nós queremos tentar trazer isso ao ponto de mostrar os fatos, pela Escritura, não pelo que uma pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as Escrituras. No parágrafo 28 dessa mesma mensagem, o irmão Branco diz assim, ó: agora alguém poderia dizer para mim: o Senhor crê que esta unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Ué, porque ele leva a pessoa a falar: mas como? Falso e ungido pelo meu Espírito. Você vê, o próprio profeta ele faz a pergunta para ele mesmo, porque ele discernia os pensamentos das pessoas. Ele tinha o Espírito de Deus nele, discernia que as pessoas davam: mas será, o irmão está crendo que isso é o próprio Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, ungindo essas pessoas, ele sendo falso? A resposta do profeta: sim, Senhor. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa, e todavia elas são falsas. É tremendo essas coisas, não é? Antes de Deus abrir nosso entendimento para ver essas coisas aqui, nós cria assim também, nós via dessa maneira. Nós pensava que todo mundo, por ter aceitado a mensagem, ser batizado em nome de Jesus, participar da Santa Ceia, do pão asmo, do lava-pé, dizer que cria no profeta, oh Deus, que venha logo o arrebatamento, que nós já estamos prontos rápido, não era? Ai, que Deus, olha como que Deus é misericordioso de nós. Se Deus tivesse vindo lá atrás, da maneira que nós estávamos, nós estaria hoje, seria a maioria. Nós sabemos que a grande tribulação vai ser uma coisa terrível, né? Verdade. Nós estaria berrando a grande tribulação já, porque nós tinha ficado. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não deu tempo, né, para nós poder ver essas verdades e desesperar com as nossas almas. Para não somente ser um ungido com o Espírito Santo, mas ser um selado para o dia da redenção. Amém? Então veja aqui, na mensagem
Olha só que coisa tremenda isso aqui, ó. Veja o que o profeta diz aqui, ó. Essa mensagem aqui, o título dela é Presumindo. Presumindo. No parágrafo, deixa eu me ver aqui. Tá, no parágrafo 43, só vou ler o 43 e 44. Observe bem isso aqui. Bem, irmão, não presuma essas coisas. Tomem a palavra de Deus para isto. Você sabe que tem uma alma que tem que ser salva. Não está falando para nós. Você sabe que você tem uma alma aí dentro desse corpo humano que ela tem que ser salva. Então você tem que ter certeza da sua salvação. É isso que o profeta está mostrando. É simplesmente não é brincar de ser cristão, não. É desesperar mesmo. É o quanto nós deveríamos estar e não estar. Em desespero, né? Ó, você sabe que tem uma alma para ser salva. Você sabia que a morte não muda aquela alma? A morte não muda nada, a não ser o seu lugar de habitação, seja onde for, quando você partir. Você vai até uma casa funerária, sentimos muito pelas pessoas que estão mortas. Às vezes nós queremos pensar a respeito das melhores coisas que podemos fazer por elas. Isto é correto. Eu já fui em muito funeral, e eu creio que os irmãos também já foram, de pessoas que viveram uma vida terrível no mundo aí, que misericórdia, que as pessoas tinham até medo de certas pessoas. Aí depois que morre, está todo mundo lá, que Deus tenha colocado num bom lugar. Aí está lá ao lado de Deus. Ele foi para o céu. Mano, muitas pessoas não quer o bem das pessoas mesmo. Ele foi para o céu. Está lá ao lado de Deus. Deus preparou um bom lugar para ele. Não é assim que o povo fala? Porque está morto lá, fica morrendo de dó do esquife ali, né? Conseguindo. Mas olha o que o profeta diz aqui. Então veja, às vezes nós queremos pensar a melhor coisa, mas Jesus disse severamente: a não ser que o homem nasça de novo, ele não entrará de modo algum. E aí? Não tem meio termo. Sem novo nascimento não vai entrar de jeito nenhum. E aí como que fica? Essa é a realidade. Está vendo? Então não há meio termo. Você presume que ele foi para o céu. Mas aquele irmão era tão bonzinho, gente. Nossa, que amor que ele era. E se preocupava tanto com as pessoas necessitadas. Ajudava tanto na igreja. Nossa, com certeza ele está lá no paraíso, com o santo e tudo mais. Não é assim que todo mundo pensa? Então não há meio termo. Você presume que ele foi para o céu, mas de acordo com a palavra ele não foi. Veja você apenas presume que ele foi, quer dizer, você pensa que foi. Mas ele era um bom membro de igreja, ele fez o bem para os vizinhos. Isso é ótimo, nós cremos nisso, isso é bom. Eu não tenho nada para dizer contra esta parte. Mas você já imaginou o que manteve as pessoas afastadas da terra prometida? Eles eram crentes fronteiriços. Eles foram até certo ponto, mas eles não quiseram ir adiante. Esta é a mesma maneira que os homens e mulheres, as pessoas fazem hoje. Elas vão até determinada distância em Deus e elas dizem: sim, eu creio, eu serei batizado, eu farei isso, aquilo, outro. Todas as regras que a igreja tem estabelecido, elas falam que vão fazer. Mas quando chega ao ponto de render tudo a Cristo, a sua vida e todo, é aí onde está a linha. Então não é somente na igreja, não é somente nós dizer que nós somos crentes, não é somente participar de todas as regras da igreja que diz que nós somos cristãos. É nos render completamente a Ele. Amém. Corpo, alma e espírito. É isso que nós precisamos fazer. E se está uma etapa mais dura e complicada na vida do cristão, é essa segunda etapa, que é morrer para si mesmo. Gente, e Deus tenha muita misericórdia de nós, porque não é fácil. Personificação do cristianismo. Eu vou procurar adiantar, porque... Vamos lá.
O pastor até já leu esta mensagem aqui, já esse parágrafo de mensagem. Mas como ela encaixa no assunto, eu vou ler. Parágrafo 108, né? Que está em Ezequiel 36, do verso 26 e 27, né? Que Deus diz ali que nos daria um novo coração, um novo espírito. Aqui, Ezequiel 36, 26, ó. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei um coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então vocês veem que Deus está falando aqui que Ele nos daria um novo coração, aí depois Ele ia nos dar um novo espírito. E o Mombrano diz, ainda não é o Espírito Santo, é somente um novo espírito que Ele te dá para você servir a Ele. O profeta diz, porque com o espírito que você tem, com a natureza que você tem, você não dá conta de viver nem consigo mesmo, que dirá servir a Deus. Essa é verdade. Olha o que o profeta diz aqui, ó, no parágrafo 108 desta mensagem, que é a personificação do cristianismo. Observem bem a ordem da Escritura, ela é perfeita. Deus diz, primeiro eu tirarei o velho coração, o coração de pedra, você não pode receber nada. Então Ele disse, eu te darei um novo espírito. Agora, aquele não é o Espírito Santo. Você está vendo? É aqui que faz milhares de irmãos nesta mensagem pensarem que tem o Espírito Santo, pensarem que estão prontos para subir no arrebatamento e vão ser decepcionados ali por falta de ensinamento, né? O ensinamento que nós tínhamos há muito tempo, no princípio era, não, nessa carne aqui ninguém dá conta de ser perfeito. Mas Jesus, Ele deixou uma ordem, Ele deixou uma ordem, sede, pois, perfeito, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Nós temos que ser perfeitos. Aí eu posso discutir quando um irmão falar assim comigo, e dizer para ele, irmão, mas quem que dá conta de ser perfeito nessa carne aqui? Gente, leia a mensagem, estude a mensagem do profeta. Mombrano ensinou sobre isso e ele mostrou que foi uma ordem que Jesus disse, tanto quanto Ele deixou as ordenanças aí na Bíblia, da Santa Ceia, lá para pé do batismo. Agora, nós temos que ver o que o profeta ensinou a respeito, para nós saber como chegar a essa perfeição. É só pela graça? Claro que é só pela graça. O profeta pregou, é só pela graça. E essa graça tem 3 etapas para você atravessar. Aqui a mensagem, as 3 etapas da graça. É só ler as 3 etapas da graça, essa mensagem aqui, ó. Vocês vão aprender. É só pela graça mesmo. Mas tem 3 etapas para atravessar aqui: justificação, santificação e o selo do Espírito Santo. Aí você sobe. Amém. Fora isso aqui, nós não vai subir. Essa é a verdade. Então vamos lá. E aí é onde tem se cometido um erro. Muitas pessoas, ou melhor, muitos chegam até o altar para orar, e eles ajoelham ali para orar, e em oração eles começam a sentir um pouquinho melhor. Eles podem se levantar e seguir em frente e pular ao redor por algum tempo, e após algum tempo você descobre que eles apenas saltam e saltam de novo, e eles nunca receberam o Espírito Santo. Nós vemos muito disso ou não vemos? Nós já vimos e continua vendo. As pessoas se emocionam. Às vezes o pregador ele tem um dom da eloquência que ele leva as pessoas a se emocionar ali. Você está entendendo? E o ser humano ele é tão interessante que se você estiver perto de uma pessoa ali e aquela pessoa chegar a um ponto que ela começar a emocionar e chorar, e quando pensar que você está fazendo a mesma coisa. Você está sentindo a mesma coisa, você vai estar fazendo a mesma coisa que aquela pessoa está do seu lado fazendo. Essa é a verdade. Você vai, quando pensa, você está pulando no corredor, está gritando, e dando glória a Deus, e chorando, e tudo mais. Você adquiriu emoção uma vez daquele outro irmão que está ao seu lado ali. Mas depois que sai do culto, volta na mesma, vamos dizer assim, ladainha do mundo, velho da mesma maneira que o mundão velho. E porque pulou, gritou, saltou, chorou, fez tanta coisa ali na igreja, eu falei, eu estou cheio do Espírito Santo.
E a vida não condiz que está cheio do Espírito Santo. É só voltar lá atrás e ver os irmãos que foram cheios do Espírito Santo, analisar a vida deles antes de receber o Espírito Santo, depois que eles receberam o Espírito Santo. Antes eles agiam de uma maneira, depois que receberam o Espírito Santo, agiam de outra. Já não era mais eles, era Cristo dominando a vida deles. Amém, Senhor. Então vamos lá, o irmão Burana fala, né? Então não importa o quanto pulem, o quanto gritem, ou o quanto ele o azeite escorre de suas mãos, ou tem as faces sangrentas, ou o quanto eles falem em língua, ou o quanto eles gritem, o que eles fizerem? Aquilo não tem nada a ver com isto. Com isto o quê? Com o Espírito Santo. Não tem nada a ver em ser selado com o Espírito Santo. Porque uma pessoa sempre está selada com o Espírito Santo, ela faz essas coisas. Não faz, não faz, velho. Eu falo de experiência própria. Velho? Eu falo de experiência própria, então não vem falar que não faz, porque faz. E eu pensava que eu era cheio de Espírito Santo. Eu achava que já estava, o arrebatamento podia acontecer qualquer hora, que eu estava ciente que eu ia, no rápido, por causa dessas coisas. Essa é a verdade. E quantos que estão vivendo dessa maneira? Que o irmão Brana diz, fazendo intimo, trapaceando no negócio, e fazendo tantas coisas que o mundano aí faz aí, e achando que vai para o céu dessa maneira. Naquele dia vai descer um batismo coletivo do Espírito Santo, nós vamos ser tudo transformado e vamos para o arrebatamento. Está vivendo de qualquer jeito. Então a Bíblia, quando ela diz aí, sim, sem santificação ninguém verá a Deus, então está valendo para que isso? O que é santificar a vida? É ser santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então como que eu posso atropelar isso? Jesus disse: aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma vai entrar no reino do céu. Então veja, eu vou dizer algo e quero que isso penetre profundamente, que Deus possa te ajudar. Aí está o lado emocional da então chamada igreja do Espírito Santo de hoje. Eles têm bastante fanatismo formado e saem dali porque eles negligenciam a palavra. Eles dizem: nós tivemos uma grande reunião, aleluia, aleluia. Vê? Agora, quando você faz isso e não carrega o fruto do Espírito, você está no Espírito novo. Você não costumava fazer aquilo, não é correto? Mas Deus teve que te dar um Espírito novo. Ora, o Espírito que você tinha, você não conseguia nem mesmo se dar consigo mesmo, se dar bem consigo mesmo. Então, como você progredirá com Deus? Então Deus tem que dar um novo Espírito. Está entendendo? Aí o profeta mostra. Então, Deus teve que te dar um coração novo, não um remendado, um coração novo. Este é o seu intelecto com o qual você pensa. Então Deus teve que mudar o nosso pensamento. Este é o coração novo. Antes nós pensávamos o quê? No tocante à palavra de Deus? Nada. O nosso pensamento lá no mundo era somente satisfazer a carne, os desejos da carne. Não era isso? Aí Deus cruzou o nosso caminho e mudou o nosso pensamento. Nós começamos a ver que Deus tinha algo melhor do que a vida que nós vivíamos lá no mundo lá fora. Vocês estão vendo? É um coração novo que Deus deu para nós. Tá? Um coração novo, esse é o seu intelecto, qual você pensa, um novo modo de pensar. Então, quando Ele te dá um novo modo de pensar, sim, é correto, aí você começa a pensar. A Bíblia é correta, parece ser tão racional. Eu não acreditava naquilo, agora eu creio. Olha, eu não vi o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu creio, estou vendo que é verdadeiro. Santa Ceia, lava-pés, um profeta, oh, glória a Deus. Antes você pensava isso? Não, nós nem imaginava que existia profeta, gente. Nós nem sonhava que Deus tinha enviado um profeta. Deus teve que dar um coração novo, um novo pensamento, cruzar o nosso caminho e mostrar essa verdade para nós poder crer. Amém. Não é verdade? Amém. Nós nem sonhava de profeta, nunca ouviu falar de profeta na vida. Nem Bíblia nós lia, nem entendia nada de Bíblia. Eu mesmo, quando ia para a igreja, eu nem carregava a Bíblia, que quando o pregador citava a Escritura, eu não sabia se estava no Velho, se estava no Novo Testamento. Eu falava: vou atrapalhar. Eu ia ficar desfolhando assim, saber onde é que estava.
Se falava do Velho Testamento, eu ficava, e agora? Onde é que está? Está no Novo ou no Velho Testamento? Eu ficava perdido, não entendi. Então a gente não sabia de nada. Olha o que Deus teve que fazer com nós. Olha onde nós estamos hoje, gente. Amém. Nós temos que agradecer muito a Deus por isso. Verdade. Glória a Deus. Vem. Então, é isso. Então ele disse, depois disso, então te darei um novo espírito. O que é isso? Um novo desejo. Eu quero fazer o que é correto. Eu fiz uma pergunta para um irmão da mensagem uma vez. Irmão, você tem certeza que você tem o Espírito Santo? Porque você sabe que somente aqueles que é selado com o Espírito Santo subirão no arrebatamento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E nós temos que ter certeza. Você tem certeza que você tem o Espírito Santo? Claro, irmão, que eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo. O que te faz você ter essa certeza que você tem o Espírito Santo? Irmão, o que me faz ter certeza que eu tenho o Espírito Santo é que hoje eu faço muitas coisas que eu não fazia antes. Eu me emociono, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer tudo que é correto ali na igreja, e eu sinto emoção quando eu leio a palavra de Deus, eu choro, eu me alegro, eu sinto desejo de fazer tudo que é certo. Eu falei, só por isso você acha que você tem o Espírito Santo? Eu falei para o irmão, já leu a mensagem, a personificação do cristianismo, o que o profeta ensina sobre o Espírito Santo? Que há 3 fases na nossa vida, que está lá em Ezequiel 36, verso 26, que Deus faria. O irmão Brano, ele tem mostrado para nós, quer dizer, nós faz todas essas coisas, mas nós estamos num espírito novo, que Deus dá um espírito novo para nós age assim. Mas receber o selo do Espírito Santo é outra coisa, vai além disso aí. Aí ele deu um ponto de interrogação na mente dele. Eu falei, eu aconselharia o irmão a estudar mais a mensagem do profeta, ler, pega essa mensagem, citei outras mensagens para ele, sobre o sinal e tantos mais, para ele ver. Então você está vendo? O irmão Brano mostrando aqui que muitos se enganam quando tem um novo espírito neles e pensam que é o Espírito Santo. E não é. Vocês estão vendo? Continuando mais um pouquinho aqui. Então veja. Então agora eu sei que sou um cristão, eu vou fumar só mais um, eu vou jogar fora, eu apenas verei, eu simplesmente ficarei em casa nesta noite, você sabe. Irmão Brano falando, né? Mas então observe a ordem das Escrituras. Depois dele te dar um novo coração, um novo espírito, ele disse, então derramarei o meu espírito. Vocês veem? Amém? Amém, Senhor. Então depois desses 2 passos aí, que ele vai derramar o espírito dele. Vocês estão vendo? E o Espírito Santo vai lá no âmago da tua alma. E nós já temos aprendido, o profeta ensinando que uma pessoa ela pode ser ungida até no espírito. Entendeu? Tem o corpo ungido, o espírito ungido, mas lá dentro da alma lá está mais negro do que o inferno. Vocês estão vendo? Mostrando o quê? Que ele pode estar ungido no corpo e no espírito, mas a alma, o Espírito Santo não está lá dentro. Porque quem vai lá na alma é só o Espírito Santo de Deus, para te selar. Dispõe que a tua natureza pecaminosa morre, né? Então veja bem. Olha aqui a escritura aqui, mas eu só queria ver uma escritura aqui, para vocês observarem o que Paulo fala aqui. Nós já temos aprendido sobre isso aqui, mas sempre é bom relembrar, né? 1 Coríntios, capítulo 13. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Essa caridade aqui não é a caridade humana, que muita, eu sou uma pessoa caridosa, eu faço caridade para tal lugar. Não. A caridade que Paulo está falando aqui é amor, está falando de Deus. Que ele podia ter todos os dons dos homens, fazer tudo quanto é coisa que fosse possível, mas se ele não tiver o Espírito Santo dentro dele, ele não é nada. Ele não é nada. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Verdade. Essa é a verdade. Paulo mostrou isso aqui, 1 Coríntios 13. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, eu nada seria.
Então está bem claro aqui que Paulo não está falando de uma caridade humana, ele está falando do Espírito Santo, de Deus. Tem Bíblia que fala amor mesmo. Tem Bíblia que fala amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Ele é o amor. Então Paulo está falando aqui, a menos que eu tivesse todos os dons, então vocês estão vendo aí, ele está falando o quê? A menos eu podia ser ungido com o Espírito Santo, com o verdadeiro Espírito Santo, e ter todas essas coisas dentro de mim. Eu não seria nada. Eu estaria perdido. Verdade. Sem o Espírito Santo. Essas verdades que nós temos que saber e aprender. Veja. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Pronto, aqui está falando de caridade humana. Então não é de caridade humana que ele está falando. Não é de um amor humano da boca para fora. Do amor filho, que o Mombrana diz que é um amor humano. Está falando de Deus, o Espírito Santo. Você tem Ele dentro de você. É isso que Paulo está falando. Vê? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que aproveito tem? Sem o Espírito Santo não vai valer nada. A única coisa que a pessoa pode fazer é o quê? Vamos dizer assim uma palavra clara, é preparar o lombo para receber a grande tribulação no lombo, porque vai ser no lombo mesmo. Essa é a verdade. Porque como diz a verdade, o chicote vai estralar na grande tribulação. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós não cheguemos a isso. Eu quero passar alguns parágrafos aqui. Eu estou trabalhando junto com o relógio ali para não atrapalhar, que hoje é dia de ceia, né? Então não vou aceder o tempo não. Os irmãos só tem um pouquinho de paciência. A primeira etapa da graça, olha essa mensagem aqui, ó. As 3 etapas da graça. É só pela graça que nós vamos para o céu. Sim, é só pela graça. Não é vivendo de qualquer maneira, não. É pela graça mesmo. Não é a palavra graça, que significa favor imerecido. Se você pegar no dicionário a letra lá, graça, vê o que significa aquela letra, graça, significa favor imerecido. Mas essa graça a qual está falando aqui é do próprio Deus. Nós temos que chegar ao trono da graça, em tempo oportuno. Vocês já viram a letra graça ter algum trono? Quem tem trono? Quem tem graça? Quem tem misericórdia? É somente Deus, é só Cristo que tem essa misericórdia. Amém. Glória a Deus. Mas só que a coisa é assim: nós temos 3 etapas para passar nessa vida cristã. A primeira, eu só vou pincelar assim, só vou dar uma passada superficialmente por cima aqui, para remirmos o tempo. Veja, mediante esse ato de arrependimento, que é o primeiro passo, que é a justificação, e batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa é salva de tudo aquilo que lhe poderia condenar no passado. Vocês estão vendo? Nós nos arrependemos, e Deus nos perdoa dos pecados passados e lança no mar do esquecimento, mediante o arrependimento. Mas veja bem, de todos os seus pecados passados, ali Deus lhe perdoa dos seus pecados passados. Todavia, a pessoa segue sendo um vaso imundo. Misericórdia, né? Às vezes até é duro falar, mas é verdade, é o profeta que fala isso aqui. A pessoa continua sendo um vaso imundo. Ainda a natureza pecaminosa está nela. Vocês estão vendo? Eu não sou mais o que eu era antes. Quer dizer, eu não faço determinadas coisas que eu não fazia, mas aquela natureza está ali ainda. É bastar dar uma pisadinha no calo, ela aflora. Mombrana fala isso aí. Dá uma pisadinha no calo ali, que você vai ver a natureza que está ali, se é a natureza de Cristo ainda. Vai mostrar na hora se é ou não é. Essa é a verdade. Por quê? Porque a natureza pecaminosa que nós nascemos com ela ainda está ali dentro. Você só deu o primeiro passo. É isso que o profeta está falando aqui, ó. Ainda a natureza pecaminosa está nela. Ainda está na pessoa aquilo que lhe fez cometer o pecado. Vê? O que nos fez cometer pecado ali no passado que foi perdoado?
é essa natureza pecaminosa que domina nós. É ela que tem que morrer. É esse Jordão que nós temos que atravessar. A segunda etapa da graça é atravessar o Jordão, é morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo de que maneira? Matar esta natureza aqui, que fez nós pecar. E se Deus não tiver misericórdia, você volta a fazer tudo que você fazia lá atrás. Né? É Deus tem misericórdia e vai te guardando, te instruindo, te dando força. Porque se Ele tirar o dedinho de misericórdia de nós, misericórdia, não é bom nem pensar. Então você está vendo? Vou adiantar aqui, para nós chegar no ponto aqui. Ó. Porque é bom ler essa mensagem toda, ela é tão pequenininha, é bom ela toda, mas eu estou passando por aqui para ajudar os irmãos, e os irmãos uma hora pegaram essa mensagem e ler para ver o que o profeta ensina a respeito das 3 etapas da graça. A segunda etapa, a Escritura está em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segue a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Pronto. E agora? Que etapa é essa? É a segunda etapa. Ô irmão, é só pela graça, é lógico, é só pela graça aí. Aí a segunda etapa da graça aqui para nós. Aqui. A segunda etapa da graça é o quê? É a santificação. O que significa a palavra santificação? Ser santo. Amém. Amém. É? Ué, mas como que nós vai ser santo, pessoa pecaminosa como nós? Ué, o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém. Amém. É impossível para mim mesmo. Com as minhas forças eu consegui vencer essas coisas aqui. Mas se eu render a minha vida ao Espírito Santo, com certeza eu vou atravessar do outro lado desse Jordão. Amém. Com toda certeza. Amém, Senhor. Porque Deus sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Amém. Ele sabe como mudar. Ele sabe aonde nós temos que levar uma chicotada. Ele sabe aonde a varada no lombo tem que ser um pouco mais doída. Ele sabe. Sabe ou não sabe? Então ele sabe como ajudar nós a atravessar essa etapa aqui. Então é a santificação. O arrependimento e o batismo na água são apenas a primeira etapa. Está vendo aqui? Se ficarmos parados aí, estaremos sujeitos a continuar cometendo os mesmos pecados que o Senhor nos perdoou. Olha que clareza. Então nós temos que prosseguir. Fomos perdoados do pecado passado? Vamos prosseguir agora até a nossa santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. É a segunda etapa. É aí que vem a luta. É você lutar contra os seus pensamentos, derrotar os seus desejos, derrotar os espíritos que te assolam. Isso depende de você, você tem que lutar. Deus te dá força, mas você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Glória a Deus. Por que o Morano chegou dizendo assim, ó, o meu maior inimigo se chama William Marrom Branco? Era ele mesmo que atrapalhava ele. A natureza dele. O ego, os pensamentos. Então, teu maior inimigo é você mesmo, não é ninguém não. Você tem que derrotar você mesmo. Amém. Verdade. É. Senhor. Pessoa nenhuma, ninguém vai atrapalhar a tua salvação de você ir no rápido. É você mesmo que vai atrapalhar de você ser salvo ou ir para o arrebatamento. Com a tua natureza, com os teus pensamentos, a tua maneira de agir, de pensar, de viver. Então isso depende de você. Você tem que se esforçar. Você tem que lutar muitas das vezes para ser mais forte do que a sua condição. O que é isso? Nós chegamos a um determinado ponto e nós falamos, meu Deus, eu não tenho condições para atravessar isso aqui. Mas eu sei que o Senhor é mais poderoso do que isso aqui, o Senhor pode me ajudar a atravessar. Amém. Amém. E você vence essa condição, porque o Espírito Santo de Deus te ajuda você a atravessar essa condição. Amém, Senhor. Então veja, então depois que você chegar a esta etapa, tem que buscar o perdão e acertar os erros que porventura venham a ser cometidos de agora em diante, tá vendo? A primeira etapa, os seus pecados é perdoado mediante o verdadeiro arrependimento, é lançado mais de esquecimento. Não existe mais.
Deus apaga. A Bíblia diz que Deus nem lembra dos seus pecados passados. Mas dali em diante você vai continuar cometendo de novo. Deslize, erros. Está entendendo? Você vai fazer alguma coisa até sem intenção de fazer, quando vê você já fez. Você tem que ir lá acertar aquilo. Pedir a Deus força, pedir perdão para a pessoa que você magoou, ofendeu, entristeceu. Se você tem que fazer isso. Depende de nós. Mas muitas das vezes o nosso ego, a nossa natureza não deixa. Então você está vendo que nós somos o nosso maior inimigo? A nossa natureza é a nossa maior inimiga. É ela que tem que matar. Então é isso, ó. Então nós temos que acertar os erros cometidos depois do perdão do pecado passado. Porque você já está consciente de que Deus lhe perdoou o pecado passado. O pecado na vida do cristão é um tropeço. Está vendo? Algo que sucede involuntariamente, quer dizer, você não premedita fazer. Às vezes acontece. Às vezes você faz coisas que você não imaginava que aquilo ia cometer determinadas coisas, e depois o Espírito Santo vem e fala: ó, você errou naquilo ali. Aí você vai examinar e fala: meu Deus do céu, eu não podia ter feito aquilo. E qual a atitude? Ir lá acertar. E aquilo é apagado. Bem-aventurado é aquele a quem Deus não imputa pecado, né? Deus não imputa pecado de quem? Desses um que acerta seus pecados. Deus não imputa. Então vamos lá. Então Deus lhe perdoou todo o seu passado por este ato sincero de arrependimento. Mas você deve prosseguir adiante buscando a santificação, pedindo a Deus que desenraigue de você a natureza pecaminosa que lhe fez enredar-se no pecado. Então você está vendo aqui que tem que matar? Essa segunda etapa da graça, o que nós temos que fazer? É matar essa natureza pecaminosa que ainda está dentro de nós. Oh, eu sou um cristão. Oh, eu sou um verdadeiro cristão. Eu sou um cristão. Fui batizado em Jesus, meu pecado foi apagado e tudo mais. Lembrando, nós estamos em processo. Muito, às vezes, é um cristão professo. Porque verdadeiramente você conclui o seu novo nascimento mesmo é com o batismo, é na terceira etapa da graça. Então nós estamos na segunda ainda, está lutando ainda para vencer a segunda. A hora que nós vencer a segunda, que nós estivermos com a nossa vida santificada, essa natureza pecaminosa morta, aí sim o Espírito Santo de Deus vem no céu. Amém. É a terceira etapa da graça. Aí eu faço a pergunta: é pela graça ou não é pela graça? É pela graça, mas não é na facilidade que muitos pensam que é, não. Somente a palavra graça. A graça tem essas três etapas para atravessar aqui. O irmão Brando, ele nos ensina que enquanto uma linha deste mundo estiver presa em você, alguma coisinha do mundo ainda estiver te prendendo, o Espírito Santo não te sela. Enquanto tiver uma raizinha de nada, por mais insignificante que você imagine que seja, tiver enroscado em você, o Espírito Santo não vai te selar. Você tem que ter uma libertação total, não parcial. Total. Pode fazer tudo, mas ainda o amor humano está dentro do seu coração. A Bíblia diz que é sinal que o amor de Deus não está em você ainda. Sonhando com tantas coisas desse mundo, com tanta riqueza, pensando no futuro, e o arrebatamento segundo plano. Quando que um cristão ele deixa de pensar no rapto e pensa no mundo primeiro? Nunca. O verdadeiro cristão, a única coisa que ele almeja é o arrebatamento, porque nada desse mundo interessa mais para ele. Verdade. Tudo que ele precisava ele já recebeu, que era o selo do Espírito Santo de dar uma dele. O que interessa é esse mundo amaldiçoado para o cristão? Que interesse tem para o cristão esse mundo amaldiçoado, que sabe que tudo que tem aqui vai explodir, a bomba atômica vai acabar com isso aqui, não vai sobrar raiz nenhuma. Nós já está vendo aí o princípio de dores aí acontecendo, guerra, rumores de guerra, enchentes, inundação, terremoto para tudo quanto é lugar, pessoas aí que estavam com a vida abastada, que eu ouvi um homem esses dias atrás aí dando uma reportagem lá, tinha 12 casas de aluguel, a casa própria dele, lá um sobrado com piscina e tudo, da noite para um dia, lá no sul, da noite para um dia veio aquela chuva, não foi nenhum dilúvio, né? Foi chuva lá, que passou do limite lá, acabou com todas as casas do homem, que ele chegou para dizer: eu não tenho sequer um grão de arroz para comer.
Ele falou: tinha 12 pessoas que moravam em minhas casas de aluguel. A água levou tudo, até a minha própria casa, que vocês estão vendo. Não tem um grão de arroz para comer, da noite para o dia. E a hora que Deus chacoalhar esse mundo? Que o Bombrana falou que Deus vai chacoalhar esse mundo amaldiçoado pelo pecado em grande escala. O mundo inteiro, gente. Você já parou para imaginar isso aí? Um terremoto em tudo quanto é lugar? A casinha que você põe tanto coração dentro dela, o seu carrinho está ali tudo debaixo de escombro, de pedra e tudo mais. O que você vai fazer? Gritar, berrar, pular, saltar, descabelar? Pode fazer o que você quiser, é tarde. O rápido já foi e você põe o coração nas coisas insignificantes e ficou aí. A Bíblia diz: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Teu coração está nas coisas do mundo, teu tesouro está aqui, você vai ficar com ele aqui. Essa é a verdade. Mas Deus tem nos dado algo muito mais do que essas coisas materiais, que é vida eterna. Amém. E de graça. Senhor. E nós herdaremos através da graça. E aqui está as 3 etapas da graça. A Bíblia diz que não é com facilidade que nós vamos herdar o reino do céu, não. A Bíblia diz que é com muita luta, não é? A Bíblia diz se os santos com muita dificuldade se salvam, com muita dificuldade. Não é isso que a Bíblia ensina? É com muita dificuldade se salvam, que dirá o ímpio e pecador. Você vê? Então está mostrando que não é fácil, nem muitos pensam não. Eu digo que nem muitos irmãos da mensagem nem pensam só pela graça. Vamos viver a vida de qualquer maneira aí, o arrebatamento está seguro para nós, tá? Vamos esperar para acontecer. É isso que o profeta tem mostrado. Tem 3 etapas aqui para nós atravessar. Primeiro, a justificação. A segunda é a santificação. É matar essa natureza, morrer para o mundo, morrer para tudo que pertence ao mundo. E depois atingimos a terceira etapa, que é receber o selo do Espírito Santo. Vou ler só o parágrafo aqui da terceira etapa aqui, e passar para o pastor para nós temos a Santa Ceia. Terceira etapa, o batismo do Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Uma vez que temos chegado a esta etapa da santificação, então vem a terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo e fogo, para que Deus possa morar em nós, porque Deus não pode pôr o seu Espírito num vaso sujo. A justificação é uma obra do Espírito Santo, como também o é a santificação, mas o batismo do Espírito Santo é Deus morando em nós. Amém, Senhor. Está vendo? Não é somente uma emoção, uma sensação, um pulo, um grito. Não é isso não. Isso aí é um Espírito novo que faz isso aí. Você recebendo o Espírito novo de Deus, desejando fazer o que é certo, você vai pular, você quer pular, você pula. Você quer gritar, você grita. Você quer chorar, você chora. Você pode fazer o que você quiser na presença de Deus. Mas isso aí não te dá segurança de rápido não. Isso não dá segurança de rápido para nós não. Essa é a verdade. É gostoso essas coisas. É muito bom você se alegrar na presença de Deus. Tem um momento que nós pulamos, nós sentimos vontade de chorar. Às vezes até um hino não leva nós a emocionar, nós choramos, nós se alegra e tudo mais, mas com essa consciência que se o arrebatamento suceder e nós não estivermos selados com o Espírito Santo, não atingir essa terceira etapa aqui, com pulo, com grito, com choro, com lágrima, com seja o que for, nós vamos ficar na grande tribulação. E é fato. É fato. E um ponto só que eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui sobre o Espírito Santo. Está vendo aqui? Veja bem. Muito tempo atrás nós aprendemos que uma pessoa ela vai recebendo o Espírito Santo, vai recebendo um pouquinho, vai recebendo um pouquinho, recebendo um pouquinho, até se encher do Espírito Santo. É aqui que eu quero encerrar o assunto. Nós devemos aprender de acordo com a mensagem do profeta e com as Escrituras, que nem Bíblia e nem mensagem ensina isso. O negócio nós recebe um pouquinho, recebe um pouquinho, recebe um pouquinho, vamos pedindo, Deus vai enchendo, Deus vai enchendo, Deus vai enchendo, até vai estar todo cheio. A Bíblia nunca falou isso, e nem o profeta nunca falou isso. Eu quero encerrar só com esse assunto aqui. Deus me põe no coração, eu não posso deixar passar por alto. Está em Atos dos Apóstolos. Eu vou somente ler para os irmãos
E os irmãos vão observar isso aqui. Eu vou começar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. É só alguns parágrafos aqui e um parágrafo da mensagem do profeta. Para vocês verem que não é da maneira que nós aprendemos há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás nós aprendíamos isso e nós sempre pedíamos: Senhor, me dá mais do Teu Espírito, me dá mais do Teu Espírito Santo, com coisas que nós achávamos que nós já era selado no Espírito. E nós pedíamos mais e mais e mais, porque nós aprendíamos assim: eu quero mais, Senhor, me enche mais do Seu Espírito. Porque nós era ensinado que nós recebíamos um pouquinho, e nós tínhamos que ir pedindo para Deus ir enchendo, até você estar totalmente cheio do Espírito Santo, aí estava bom você. Ou até se derramar do Espírito Santo. Mas não tem Bíblia para isso, e não tem mensagem para isso. Por quê? Nós ouvimos determinados ensinamentos assim, nós não examinávamos a mensagem, não se preocupava em aprender, ficava com o que nós ouvíamos e achava que estava certo. Hoje nós vemos que não é assim, não tem Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 4, diz assim: foi, além de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o princípio da criação de Deus, não o princípio da criação do mundo, o princípio da criação de Deus, Jesus. Depois dele, quem recebeu o Espírito Santo depois dele? Foi lá em Pentecostes. Aqui, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Quer dizer, os irmãos viram isso. Línguas como repartidas, que nem língua de fogo, como repartidas sobre os irmãos. Os irmãos viram isso ali no meio deles. Vocês estão vendo? Viram línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Está vendo? Aqui foi uma coisa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Os primeiros que receberam já foram cheios do Espírito Santo. Se eles foram o primeiro, então quer dizer que agora nós temos que receber um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até o copo encher e transbordar. Se os primeiros, Deus agiu com eles dessa maneira, por que nós Deus vai agir diferente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para os irmãos? Amém, Senhor. Atos capítulo 4, versos 6 e 8, quer ver? Atos capítulo 4, versículos 6 e 8, diz assim, 6 ao 8, E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram-lhe com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós ancião de Israel. Pedro estava cheio do Espírito Santo também. E eu tenho mais algumas escrituras aqui de Atos dos Apóstolos, falando a mesma coisa. Os irmãos estavam cheios do Espírito Santo. E você não vai achar nenhuma escritura falando que os irmãos receberam um pouquinho, e depois tiveram que receber mais um pouquinho, depois tiveram que receber mais um pouquinho, até se encher. A Bíblia diz somente que eles estavam cheios do Espírito Santo. E para encerrar a mensagem do profeta, o 6º selo no parágrafo 60. Ainda é a mesma coisa hoje. Não há cristão pela metade. Não há cristão pela metade. Não há homem bêbado sóbrio, nem pássaro branco e preto. Não. Nem pecador santo. Não. Ou você é pecador, ou santo. Você está vendo? Simplesmente não há meio termo. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não está cheio do Espírito Santo. É simples assim. Amém? Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos parar por aqui. Vamos passar a palavra ao pastor. Que o Senhor Jesus Cristo possa acrescentar essas palavras no vosso coração, e aquilo que não fui capaz de expressar aqui em minhas palavras, que o Espírito Santo acrescenta nas vossas almas. Amém? Deus abençoe. Deus continua abençoando nós. Amém. Esse assunto ele é muito profundo, mas não é difícil de nós ver não. Só nós meditarmos bem certinho, que a coisa é assim mesmo. E às vezes
nós paramos para analisar. Então, como eu vou ser perfeito? Porque parece que eu não tenho condições de ser perfeito, e a Bíblia realmente ela exige, Jesus exige que nós seja perfeito como o Pai é perfeito. Parece que coloca a gente num apelo, né? Como eu vou ser perfeito? Mas ao mesmo tempo, ele está se referindo para você lutar na santificação. Porque você vai ser perfeito como Deus é perfeito se você vencer a etapa da santificação e receber o Espírito Santo na alma. Aí vai se cumprir a parte que diz assim: você é perfeito como Deus é perfeito. Amém. Mas agora, nesse tempo que ainda nós não somos perfeitos como Deus é perfeito, se nós não pensar em lutar por essa perfeição, aí é um problema para nós. Nós temos que lutar por essa perfeição, porque Ele prometeu que nós seremos perfeitos como Ele é perfeito, mas é passando as 3 etapas da graça e lutando pela segunda etapa, que é a santificação. Aí nós se tornaremos perfeitos assim como Ele é perfeito. Em outras palavras, é como se Ele fosse dizer assim: ó, eu exijo de vocês ser perfeito como o Pai é perfeito, mas eu vou dar uma escala para vocês, e vocês vencendo essa escala, vocês se tornarão perfeitos como o Pai é perfeito. Aí, se nós sermos sinceros e lutarmos mesmo por essa perfeição, lutarmos para se santificar mesmo, o que nós não dá conta, quem dá conta por nós? Deus. Mas desde que nós estejamos sendo sinceros e lutar mesmo, querer essa perfeição. Nós temos que buscar essa perfeição. E para nós ter essa perfeição, é nós receber Ele na alma, é o selo mesmo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos se pôr de pé, já vamos ler a Bíblia para nós ganhar tempo. Mas você tem condições de ser perfeito se você for sincero e lutar por essa perfeição. Lutar pela segunda etapa da graça e pedir para Deus: Deus, eu não estou dando conta disso, me ajuda. Agora, Deus sabe se nós estamos sendo sinceros ou não com isso. Que isso não pode ser só da boca para fora. Amém? Eu creio que deu para os irmãos entender muito bem a mensagem. E é maravilhoso ouvir isso. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu tinha anotado aqui. Vou achar de novo. É o livro de 1 Coríntios. Tinha anotado a escritura. É 11, né, irmãos? 12? É 11, né? É 11. 11 a partir do verso 23. Do 23 até o 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, está meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você sabe, irmãos, que se nós parar a analisar esse versículo aqui, faz nós lembrar do assunto que o irmão estava falando aqui de santificação. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se nós não estamos verdadeiramente lutando pelas coisas de Deus, pela santificação, por tudo que convém de Deus mesmo, se nós for parar a analisar, nós tínhamos que pensar muito bem no caso da Santa Ceia. Porque tudo faz parte de uma santificação, na verdade. Tudo, né? Tudo leva nós à santificação.
Vou ler de novo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, é um direito nosso tomar a Santa Ceia, mas nós também temos que pensar que para nós ter direito nessa Santa Ceia, nós temos que estar em luta pela nossa santificação. Nós temos que estar lutando a cada dia, a cada passo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Aí ele diz no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Se nós parar a analisar, nós temos que analisar, nós estamos também lutando pela santificação para nós participar disso? Nós estamos sendo sinceros com Deus? Nós estamos lutando por essas coisas? É isso que nós queremos para nós? Tudo faz parte. Parece que não é o mesmo assunto, mas tudo faz parte. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, quando a gente se examina, é sempre o que eu digo aqui, não é qualquer coisinha que você permita que te tire da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um símbolo de vitória também, né? Então você precisa participar da Santa Ceia. Agora, quando você se examina e você vê que você está numa situação que realmente te pesa a consciência e você pensa de não tomar a Santa Ceia, então não tome a Santa Ceia, porque se nós temos que se examinar. E examinar é um processo de todas as coisas ao redor de nós e sempre lembrando da etapa da santificação. Nós nunca podemos esquecer, porque é a etapa da santificação que vai fazer nós vencer para entrar no arrebatamento. Se nós não vencer essa etapa, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos ler já São João 13. João 13. Na verdade, toda a Bíblia nós vamos lendo, se nós parar a analisar, a Bíblia vai levando nós para lutar pela uma santificação em todos os versículos da Bíblia. Ela vai levando nós. E antes, quando às vezes nós não via que precisa verdadeiro de uma santificação, a gente às vezes a Bíblia falando de uma santificação para nós e às vezes nós imaginava outra coisa. Mas quando a gente lê e entende o que o mensageiro tem falado, a gente vai vendo que tudo está levando nós para uma santificação, para nós lutar por uma santificação. Então, São João 13, a partir do versículo 2 até o versículo 5, depois do 12 até o 17, diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. 12 agora. Depois que ele lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vós tendes feito? Vós me chamais mestre e senhor. Vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Quer dizer, eles falaram a verdade, porque ele estava confirmando que ele é. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então ele estava falando para os apóstolos, né? Se eu, senhor e mestre, vos lavei, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso continua até nos dias de hoje, e até que o rápido aconteça tem que ser desta forma. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Esse versículo é muito importante. Nós soubemos dessas coisas. Então, bem-aventurados nós somos se nós colocar em prática isso. Amém? Vencear o mestre chama, vencear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Senhor Deus, Pai amado celestial, aqui está Estevão, aqui estão os irmãos que vão participar da Santa Ceia, estão aqui presentes, Pai. Eu peço que o Senhor estenda a sua mão, santifique o pão que representa seu corpo. Humildemente, Senhor, eu creio que em todos os corações agora, neste momento, estão pedindo a mesma coisa. E eu sei que o Senhor atende o pedido dos seus filhos. Então coloque as suas mãos sobre esse pão raso, Pai. Santifica para nós participarmos da Santa Ceia, em honra ao Teu nome, em honra ao Teu corpo, em honra à Tua grande glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tendo dado graça ao partir, Cristo já nos preparou uma grande nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencerá o mestre chama, vencerá. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Damos graça pelo caso. Senhor Deus, Pai amado celestial, assim como nós oramos pedindo para o Senhor santificar o pão asmo que representa o seu corpo, também eu peço, Pai, que o Senhor estenda as suas mãos, santifique este vinho que vai representar o seu sangue, santifica aquela porção a qual os irmãos vão tomar, representando o seu sangue, que faz parte da Santa Ceia que o Senhor deixou escrito para nós na sua palavra. E cremos, Pai, que a partir deste momento, esta porção de vinho estará santificada para representar o teu sangue e para a honra e glória do teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os peixes apanhar, ó Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe em mão,
irmãos, eu só posso dizer para os irmãos, lutem por suas santificações e, como o irmão falou aqui, leiam as mensagens, procurem entender o assunto, como nós falamos sobre as 3 etapas da graça, que é a justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Procure entender esse mistério, peguem aquela mensagem que fala das 3 etapas da graça e leiam ela, releiam de novo, procurem entender o assunto. Tem outras também, mas essa mensagem, 3 etapas da graça, explica muito sobre isso, porque todos nós aqui queremos ser perfeitos, eu creio, igual Deus é perfeito, nós lutamos por isso, mas nós temos que entender qual que é o passo a passo disso. E para nós não levar as 3 etapas da graça com brincadeira, principalmente a segunda etapa, que é a santificação, porque ele falou que nós seremos perfeitos como ele é perfeito, mas ele deu um mapa para seguir, e esse mapa a gente pode dizer a Bíblia Sagrada, porque todos os versículos levam nós a lutar pela santificação. Podemos dizer a mensagem, porque o profeta vem esmiuçando a Bíblia para nós, mostrando que nós temos que se santificar. Então nós temos que procurar entender qual que é o caminho por dentro desse mapa aí. E o caminho por dentro desse mapa é a santificação. Eu sempre digo aqui para os irmãos, não colocar um jugo no pescoço de ninguém, mas cada um tem que ser sincero e lutar pela sua santificação, porque se você quer ser perfeito como Deus é perfeito, você tem que lutar por isso, porque ele mesmo disse que só vai andar com ele quem é perfeito igual ele é perfeito. E daí, se nós não buscar essa perfeição, nós nunca vamos chegar nesse ponto. Talvez outras pessoas que estejam buscando chegarão e nós não. Porque nós não podemos simplesmente descansar naquilo assim, nós somos escolhidos desde a fundação do mundo, então vai do jeito que vai e eu vou entrar. Não é bem assim. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, mas chegou um momento que ele explicou para nós que precisa de um processo para ele morar na tua alma, para ele te acolher como filho selado. É um processo. Que Deus continue abençoando, e leiam essas mensagens que o irmão citou aí. Procure entender, principalmente, irmãos, as 3 etapas da graça para começar. Eu acho que é muito bom os irmãos ler mesmo. Leia, se não entender, releiam de novo. Porque o irmão Brana disse também, se você não entende o versículo da Bíblia, leia de novo. Se você não entende o parágrafo da mensagem, leia ele de novo. Então, se você não entende sobre as 3 etapas da graça, leia ela novamente até Deus ir mostrando, e vai orando e pedindo para o Espírito Santo, e ele vai te mostrar qual que é o passo a passo dentro das 3 etapas da graça. Amém? Que Deus continue abençoando. Deus abençoe de coração para cada um dos seus irmãos. Nós vamos fazer uma oraçãozinha antes disso? Irmão Wilson, vem aqui, faz uma oração antes disso. Depois os irmãos, Deus abençoe de coração para cada um, e estamos